Cara, jovem, muito boa tarde. É um prazer poder falar com você. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje nós vamos estudar terceiro NEF 23. Nele aprenderemos mais sobre a importância do estudo das Escrituras, sobre a importância de Isaías e sobre a importância de nós lembrarmos, tá? Então, o Salvador, o próprio Salvador, ele começa o capítulo 23 ensinando sobre isso. E olha só o que ele diz. E agora eis que vos digo que deveis examinar estas coisas. Olhem só o Salvador. Examinar as Escrituras. Sim, ordeno-vos que examineis essas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Então ele fala duas coisas: examinar as palavras das Escrituras e examinar as palavras de Isaías, porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas ao meu povo, que é da casa de Israel. Portanto, é preciso que ele fale também aos gentios. E todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas. Pensem nisso. Tudo que Isaías profetizou foi e vai ser cumprido, de acordo com as palavras que o próprio Isaías disse. Portanto, dai ouvidos às minhas palavras. O Senhor dizendo, ó, dai ouvidos àquilo que eu estou dizendo. Escrevei as coisas que eu vos disse, conforme o tempo e a vontade de Pai. E chegará aos gentios. E todo aquele que der ouvidos às minhas palavras, todos aqueles que estudarem as Escrituras, todos aqueles que buscarem Isaías, ele diz assim: vão ser batizados. Eles vão se arrepender e serão batizados, e assim serão salvos. As palavras de Isaías vão nos conduzir ao arrependimento, ao batismo, à salvação. Examinai o que disseram os profetas, porque muitos são os que testificam das mesmas coisas que Isaías testificou. Minha primeira pergunta para você responder aí no formulário, né? Apesar das dificuldades, quais são algumas coisas que você fez ou poderia fazer para ter uma experiência significativa com o estudo das Escrituras? Vamos ler algumas declarações dos profetas? Quais são algumas bênçãos que podemos receber ao examinar as Escrituras? Ponderar uma passagem de Escritura pode ser a chave para desbloquear a revelação, bem como a orientação e a inspiração do Espírito Santo. As Escrituras podem acalmar uma alma agitada, dando-nos paz, esperança e renovação da confiança em nossa própria capacidade de superar os desafios da vida. Elas têm grande poder de curar os problemas emocionais quando há fé no Salvador. Elas podem também acelerar a cura física. Como o livro de Mórmon pode ajudar minha família? Por meio do livro de Mórmon, o Senhor pode ensinar-nos a viver no meio de pessoas e a servi-las. Este livro revela a vontade do Senhor para a vida familiar, de modo que as outras escrituras nem sequer abordam. Acredito ser assim, em grande parte por causa de sua interessante estrutura. Ele fala sobre famílias, fala sobre relacionamento das pessoas. Começa com a família, termina com a família e passamos a amar estas famílias. O livro de Mórmon foi escrito para edificar as famílias, para levar as famílias de volta à presença de nosso Pai Celestial. Como eu posso melhorar meu estudo das Escrituras? Uma das melhores maneiras de nos achegarmos a Ele, de aprendermos a respeito dele e de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo é estudar constantemente as Santas Escrituras, ou seja, banquetear-nos com as palavras de Cristo. Observe que usei a palavra estudar e não a palavra ler. Estudar e banquetear-se sugerem um enfoque e uma intensidade que vão muito além de uma leitura descontraída ou de uma rápida passada de olhos pelas páginas do livro. Estudar e banquetear-se, seguidos de oração sincera e aplicação prática, perseverante das verdades e dos princípios que aprendemos, resultam em determinação pessoal, comprometimento espiritual e de radiante luz do testemunho. O estudo, o aprendizado, a oração e a devida aplicação prática das verdades do Evangelho são todos elementos chaves nesse processo de nos achegarmos ao Salvador Jesus Cristo.
Como eu sou grato pelas sagradas escrituras. Elas ampliam a memória do povo. Ela conduz o homem por um caminho estreito e apertado, para levar de volta à presença de nosso Pai Celestial. Quão essencial é nós aprendermos a estudar as Escrituras. Não aprendemos a ler. Ler é fácil. O duro é estudá-las, compreendê-las. O Espírito vai nos ajudar a fazer esse tipo de coisa. Gostaria de dar algumas sugestões que nós podemos fazer para que a gente possa ter um estudo mais significativo. Ore antes de estudar. Marque palavras e chaves importantes, especialmente as que ajudam a conhecer melhor o Salvador. Procure palavras e frases que sejam difíceis de entender. Faça uma pausa e resuma o que leu. Use referências cruzadas para entender melhor o tópico ou a doutrina. Ore logo após que você estudou as Escrituras, para que o Senhor possa internalizar isso em sua mente e em seu coração, para que você possa tirar mais proveito. O estudo significativo das Escrituras nos conduz a Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao melhorar constantemente o nosso estudo das Escrituras, como nos achegamos a Cristo para ouvir a sua palavra. Essas são palavras do Mestre, são palavras que ele reservou para os nossos dias. Que Deus possa nos abençoar ao compreender desta maneira e ao estudar as Escrituras dessa maneira. Essa é uma mensagem do céu, uma carta de amor a cada um de nós, para que nós possamos seguir com segurança e trilhar esse caminho, que muitas vezes não é fácil, mas esse caminho de volta à presença de nosso Pai Celestial. Agora, vamos começar a falar a respeito de Isaías, né? O Senhor nos ordenou que nós soubéssemos as palavras de Isaías, que compreendêssemos elas. O elder Bruce R. McConaughey, ele disse o seguinte: se, como muitos supõem, Isaías está entre os profetas mais difíceis de entender, suas palavras contam-se também entre as mais importantes para nós conhecermos e ponderarmos. Suas palavras proféticas podem e devem brilhar forte no coração de todo membro da igreja. Pense nisso. O que eu conheço sobre Isaías, né? Ele diz que as suas palavras devem brilhar forte. A gente viu que o Salvador disse, né? Que aquilo que Isaías escreveu, tudo se cumpriu ou vai se cumprir. E que assim como o Nefe, nós devemos dar atenção às palavras dele. Pode muito bem ser que minha salvação e a vossa igualmente simplesmente dependam de nossa capacidade de entendermos os escritos de Isaías tão bem e corretamente como Nefe. Se desejamos chegar até onde Isaías e Nefe chegaram, simplesmente precisamos crer, pensar, saber, ensinar, viver como eles o fizeram. O mesmo se aplica a nós. Os escritos de Isaías, sem dúvida, merecem ser estudados com todo o cuidado e espírito de oração. Eles podem ser entendidos por quem assim o desejar sinceramente. Minha segunda pergunta, e aí você vai responder talvez nada, ou você vai responder alguma coisa. O que eu conheço sobre os escritos de Isaías? Talvez você pode responder nada, não tem nenhum problema você responder nada. Mas se você sabe de alguma coisa que Isaías falou, gostaríamos que você escrevesse. E não visse o restante da aula, que a gente vai começar a falar sobre isso. Mas lembrem, o Salvador falou que cada um de nós precisa conhecer os escritos de Isaías. E muitos profetas testificaram e ensinaram, assim como Isaías, a respeito destes princípios tão importantes. Primeiro Nefe 19:23, olha só o que o próprio Nefe diz. E li a eles muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas para melhor persuadi-los. Ele falou assim: ó, tem o livro de Moisés e tem os escritos de Isaías, né? Ó, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras para nós, para nosso proveito e instrução. Então ele leu o Pentateuco, mas ele diz, olha, o livro de Moisés, o livro de Isaías vai ajudar mais meus irmãos a persuadi-los a Cristo. Isso é uma das coisas que o livro de Isaías faz. Ele nos conduz a Cristo. Segundo Nefe
6, no versículo 5, e agora as palavras que eu ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a nós, pois somos a casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. 25, de 7 a 8. Mas eis que continuo com a minha própria profecia, de acordo com a minha clareza, na qual sei que nenhum homem pode errar. Não obstante, nos dias em que se cumprir as profecias de Isaías, os homens saberão quando elas se realizarem. Elas são, portanto, de grande valor para os filhos dos homens. E aos que supõem que elas não sejam, falarei particularmente e limitarei as palavras ao meu povo, pois sei que elas serão de grande valor nos últimos dias, porque naquele dia as entenderão, porque a escrevi para o seu bem. As palavras de Isaías serão entendidas nos últimos dias. Nós compreenderemos aquilo que Isaías tem dito. E nós vamos ver algumas profecias de Isaías, para que vocês possam ver como elas são claras, tá? Olha só o que diz aqui em Isaías 1, versículo 18. Vinde a mim e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse é o conselho de Deus. Isaías começa falando sobre arrependimento, no capítulo 1, no versículo 18. Olha, vai ao Senhor, confessa os teus pecados, se livra deles, independente da cor que sejam os seus pecados. Independente da profundidade, da largura, da altura, da extensão do seu pecado, o Senhor pode perdoar. Em Isaías 9:6, o próprio profeta Isaías, ele profetiza a respeito da vinda do Messias, porque um filho lhe nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o Salvador Jesus Cristo. Ele foi dado para que eu e você possamos fazer maravilhas em nossa vida. Ele foi nos dado para nos aconselhar. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E as suas palavras são paz em nossa vida. 26, de 3 a 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confiará em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. A importância de nós confiarmos no Senhor. E tantas outras escrituras que Isaías falou e profetizou a respeito de Cristo, conduzindo as pessoas a Cristo. E muitas das pessoas hoje ainda não acreditam em Cristo. Muitos não confiam em Cristo. Nunca não confessam os seus pecados, não se livram deles. Cristo é o único meio. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Que promessa maravilhosa de Isaías! Que promessa grandiosa que ele nos dá, aqueles que esperam no Senhor. Algumas vezes esperar no Senhor não é fácil, ainda mais quando estamos com urgência, ainda mais quando o ente nosso querido está bem doente e corre risco de vida. Nossa fé não pode depender dos resultados, mas aqueles que confiarem naquilo que o Senhor tomou a decisão, essa é a promessa do Senhor. Eles subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão. Ok? Grandes são as palavras de Isaías enfatizando o mestre, né? 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Todos nós precisamos fazer um estudo consistente de Isaías. Ele testifica de Cristo, amplia nossa capacidade de compreender a respeito de Cristo e nos ajuda a entrar no caminho estreito e apertado que vai nos levar de volta à presença de nosso Pai Celestial. Depois de Cristo ter falado sobre isso, ele começou a falar sobre se eles tinham registrado as coisas que Samuel, o profeta, tinha dito.
E ele diz o seguinte: em verdade vos digo que ordenei a meu servo Samuel, o Lamanita, que testificasse a este povo que no dia em que o Pai glorificasse seu nome em mim, muitos santos se levantariam dentre os mortos e apareceriam a muitos e ministrariam a eles. E portanto não foi assim? E os discípulos responderam, dizendo: sim, Senhor Samuel. Samuel profetizou de acordo com tuas palavras, e todas elas se cumpriram. E disse-lhe Jesus: por que razão não escrevestes que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram a eles? E aconteceu que Nefe se lembrou que isso não havia sido escrito. Então, aquelas experiências espirituais precisavam ser registradas. E esse é o conselho que o Senhor nos dá hoje também. Registrar nossas experiências espirituais. Eu gostaria de pegar aqui o discurso do presidente Aire. E ele diz o seguinte: é, quando nossos filhos eram pequenos, passei a notar alguns acontecimentos de nosso cotidiano. Deixe-me contar como isso começou. Eu voltava para casa após uma designação da igreja. Já estava escuro e me dirigia à porta da frente, quando, surpreso, avistei meu sogro, que morava perto de nós. Ele carregava nos ombros um feixe de canos e andava a passos largos, com roupas de trabalho. Eu sabia que ele estava construindo um sistema para bombear a água de um riacho perto de casa para a nossa propriedade. Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e, apressado, segui seu caminho no escuro para continuar o trabalho. Andei em direção à nossa casa pensando no que ele estava fazendo por nós. E assim que cheguei na porta, ouvi na mente as seguintes palavras: essas experiências não são só para você. Anote-as. Entrei, não me fui deitar, embora estivesse cansado. Peguei algumas folhas e comecei a escrever. Ao fazê-lo, compreendi a mensagem que ouvira na mente. Eu deveria escrever para que meus filhos lessem no futuro como eu vi a mão de Deus a abençoar nossa família. Vovô não precisava fazer o que estava fazendo por nós. Ele poderia ter delegado a tarefa para outra pessoa ou simplesmente não ter feito nada. Ele estava servindo a nós, sua família, como sempre fazem os discípulos de Jesus Cristo, que assumem os convênios. Eu sabia que isso era verdade. Assim, registrei estas coisas para meus filhos, se lembrassem um dia quando precisassem. Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Não falhei um único dia, pois, por mais cansado que estivesse, nem por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a seguinte pergunta: vi a mão de Deus se estender sobre nós, nossos filhos ou sobre nossa família? Com a continuidade, algo começou a acontecer. Ao relembrar o dia, via as evidências de que Deus fizera por algum de nós e que eu não reconhecera nos momentos mais atarefados. À medida que isso ocorria, e era frequente, percebi que esse esforço de memória permitira a Deus mostrar-me o que ele havia realizado. Algo mais do que simples gratidão começou a crescer em meu coração. Meu testemunho aumentou, adquiri mais certeza ainda maior de que o Pai Celestial ouve e responde nossas orações. Senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da expiação do Salvador Jesus Cristo. E fiquei mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos lembrar tudo, mesmo coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando aconteceram. Esse pode ser um grande desafio, começar nosso diário ao lembrar das coisas onde eu vi a mão de Deus em mim e meus filhos ou na minha família hoje, fará com que cresça gratidão em cada um de nós. A pergunta para que nós possamos finalizar isso: quando eu posso começar a fazer um diário? Que tipo de coisas poderei escrever nele? Que tipo de coisas eu me lembrarei no futuro de como eu penso hoje? De como eu vi a mão de Deus em minha vida? Testifico que a mão de Deus está sobre nós todos os dias. O Senhor nos vê, Ele nos ampara e Ele quer que nós anotemos essas experiências sagradas que todos nós temos. Todos nós temos centenas de experiências ao longo da semana que nos conduzem a Cristo. Ao fazer esse trabalho espiritual, o Senhor nos abençoará
com o maior testemunho, conseguiremos ver a mão dele em todas as coisas. Eu amo meu Senhor, eu amo suas escrituras, eu amo as palavras de Isaías. Como eu sou grato pelos profetas. Eles testificam de Cristo e nos ensinam constantemente a mudar nossa rota, para que nós possamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao fazer das Escrituras uma prioridade em nossa vida, o estudo diligente delas, ao buscar conhecer as palavras das Escrituras e ao registrar aquilo que o Senhor tem mostrado diariamente para cada um de nós. Um forte abraço e sucesso a todos.